Quer ter uma boa ideia de como é feito o cálculo de dimensionamento da força de trabalho nas organizações de forma profissional? Me acompanhe nesse vídeo que eu vou te contar. É sempre bom lembrar, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e compartilhe esse conteúdo com quem possa se beneficiar. Isso é muito importante, ajuda os seus amigos e também nos ajuda a crescer enquanto canal de conteúdo. Muita gente me pergunta como é feito o dimensionamento da força de trabalho, qual é a técnica, qual que é o segredo ou qual que é a fórmula mágica para nós termos ali o nosso N ideal. E aliás, sobre N ideal tem um vídeo muito legal onde eu falo sobre o que é dimensionamento quantitativo e qualitativo. Aproveita e dá uma olhadinha nele. Para fazer dimensionamento de forma séria e objetiva, não tem uma única fórmula mágica. Mas calma, eu não estou dizendo que não tem forma de ser feito. Tem, mas acontece que nós precisamos recorrer a diferentes fórmulas, diferentes metodologias. Não dá para dimensionar todos os tipos de mão de obra com a mesma técnica, com a mesma métrica. Não vai funcionar, o resultado final não vai ser bom. Como assim? Particularmente, eu gosto de classificar o tipo de mão de obra que eu estou dimensionando para depois escolher qual a melhor técnica, qual a melhor metodologia que vai me permitir ter um resultado satisfatório na hora de declarar o dimensionamento ideal de uma determinada área ou de um determinado departamento. Qual é a classificação que eu costumo adotar? Normalmente eu separo a mão de obra em 4 tipos principais, que são mão de obra operacional, mão de obra tática, mão de obra estratégica e mão de obra de pesquisa e desenvolvimento. A grande sacada é que pelas características, pela forma como esses 4 tipos trabalham, nós podemos aplicar diferentes métricas ou metodologias para chegar no dimensionamento ideal. O dimensionamento da mão de obra operacional, e esse é o nosso dimensionamento prioritário, porque normalmente o operacional corresponde a mais de 80% do nosso quadro. Então ali está a nossa curva A de prioridade, onde nós temos o maior impacto de dimensionamento. Essa mão de obra operacional, ela tem uma característica de ser mão na massa. É o pessoal que arregaça as mangas e realmente faz o dia a dia acontecer. É o pessoal que dá conta das rotinas estabelecidas, que cumpre os processos que foram desenhados, trabalham dentro de uma dinâmica bastante linear, onde os processos são claros, não tem muita inovação. Eu preciso cumprir os protocolos que foram estabelecidos para aquelas atividades. Então, esse tipo de mão de obra, ele adere muito bem a métodos que utilizem como forma de dimensionamento o monitoramento dos tempos e movimentos. Como assim? Basicamente, como são processos estruturados e mais previsíveis, nós podemos sequenciar as atividades, entender quanto tempo em média elas consomem e aí multiplicar pelo número de vezes que elas acontecem, para ter uma dinâmica de quanto tempo é consumido dentro de um determinado período, e aí nós vamos dividir pelo tempo disponível da nossa força de trabalho. Claro que aqui eu estou simplificando muito, não é somente isso. Nós temos que considerar diversas variáveis, como ociosidade, taxa de disponibilidade, cargo mínimo viável. Nossa, tem muita coisa, dá para fazer um curso e, aliás, nós temos um curso específico sobre isso. Mas para esse primeiro momento, para esse vídeo, é suficiente saber disso. Agora, daí caminhando mais um pouco, nós temos um outro tipo de mão de obra, que também é a segunda mais relevante em termos quantitativos. Normalmente algo em torno de 10, 15% da nossa força de trabalho. Claro que depende muito do tipo de organização, mas nós estamos falando aqui da mão de obra tática. Essa é uma mão de obra muito especial. Eu costumo dizer que o tático é o elo de ligação entre o estratégico e o operacional. É a cola, é o recheio do sanduíche. Porque nós temos dois mundos diferentes. De um lado, o pessoal operacional trabalhando, executando as atividades, cumprindo os processos de uma forma metódica. Lá na outra ponta nós temos o estratégico, que nós já vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas é que tem uma característica mais de olhar para frente, de pensar de uma forma mais abstrata. E esses dois mundos, normalmente eles não se comunicam bem diretamente, porque eles têm formas de atuar muito diferentes. Então, quem é que faz essa conexão? É a mão de obra tática.
Então, normalmente são alguns profissionais especializados, líderes técnicos ou líderes diretos de algumas equipes, mas que eles fazem o quê? Eles captam o planejamento estratégico, entendem as ideias e desdobram isso nas ações que serão executadas. Então é o pessoal que traduz a visão da estratégia para a rotina de operação. Esse pessoal tem uma característica muito forte de tomada de decisão. Uma métrica baseada em tempos e movimentos não vai resolver bem a nossa necessidade de dimensionamento. Nós precisamos de uma outra técnica. E aqui eu gosto muito de aplicar uma chamada Span of Control, o nosso span de controle. O que é, de uma forma bem simplificada, o span de controle? Basicamente, nós temos que entender qual é a complexidade da área que essa liderança ou que essa camada de gestão técnica administra, qual que é a complexidade daquela área e a multiplicidade de assuntos. Quanto mais variados forem os assuntos que esse gestor precisa gerenciar, nos quais ele precisa tomar decisões, quanto mais diferenciada for essa pauta, mais difícil fica gerenciar. Então pensa no seguinte, uma coisa é um gestor que somente lida com assuntos relacionados, por exemplo, ao RH. Então ele só toma decisões de RH. Outra coisa é um gestor que precisa lidar com pautas como, por exemplo, RH, marketing, finanças, logística. Então eu vou abrindo diferentes pautas, isso vai tornando o processo de decisão mais difícil. E outra coisa também é qual que é a complexidade dessas pautas que chegam. Uma coisa é gerenciar um time de auxiliares, com assuntos extremamente simples e objetivos. Outra coisa é gerenciar um time que trata com analistas, que fazem análises de cenário, que lidam com situações mais incertas, então é muito mais difícil. Quando nós combinamos essas duas variáveis, complexidade e variação de pautas, nós chegamos na técnica do SPAN, que vai nos dizer o seguinte: quanto mais complexa e variada for a pauta que esse gestor administra, menos pessoas eu posso colocar abaixo dele. Por quê? O span de controle ele vai encontrar qual que é o número máximo de pessoas que eu posso colocar abaixo de um gestor, por conta dessa dinâmica frenética de tomada de decisão. Se você já viu um técnico de futebol na beira do campo, você enxergou o que é uma mão de obra tática, que é o cara que está ali fazendo o quê? Ele não está pondo a mão na massa, ele não está indo lá e cobrando o pênalti ou batendo a falta, mas ele está direcionando o time, dizendo, olha, volta, ataca, muda o esquema tático, volta ao zagueiro, substitui alguém dentro do time. Então ele está decidindo e orientando o tempo todo. E aí a questão é, quantas pessoas esse cara aguenta antes de entrar em colapso? Como assim colapso? Qual que é o número máximo de pessoas que eu posso colocar ali naquele cluster dentro da organização antes que a capacidade de tomada de decisão desse gestor seja tão afetada que ele comece a tomar decisões ruins? Ele vai continuar decidindo, mas ele vai começar a fazer bobagem, vai dar mancada, vai fazer aquela... Então, olha só, para que isso não aconteça, eu determino o meu SPAN. Então ele vai buscar um limite máximo e um limite mínimo. O limite mínimo é a minha capacidade financeira, assim. Qual é o menor número de pessoas que eu, enquanto instituição, vou admitir para formar um setor, para formar um departamento? Então, sabe aquela questão, o exército de um homem só, ou o chefe dele mesmo, ou dela mesma? Nós não vamos formar um setor onde eu tenho um supervisor que não tem subordinados, não faz sentido financeiramente isso. Então, qual é o número mínimo de agrupamentos que nós vamos admitir? E aí a gente forma o nosso SPAN, que é, por exemplo, um SPAN 5-20. Então, se eu tiver menos do que 5 pessoas, eu vou pegar aquele bloco e vou fundir com outro. Se eu tiver mais do que 20, eu vou fazer uma cisão em 2 ou mais áreas para que aquele gestor não entre em colapso. Essa é a técnica do SPAN de controle. E aí nós chegamos ao dimensionamento estratégico. Sabe o que é interessante? À medida que vocês vão caminhando comigo, parece que vai ficando até um pouco mais simples, né? Na verdade, é um pouco disso mesmo. O dimensionamento mais trabalhoso é o operacional, né? Levantar atividades, tempos, incidências, disponibilidade, rastrear ociosidade. Ele é mais trabalhoso, mas vale a pena, porque nos dá um número muito importante para a maior parte da organização. A tática é um pouco menos trabalhosa, mas também dá muito bom resultado a metodologia que nós apontamos. E aí vem o estratégico. No estratégico, tem a característica de ser uma posição de muita confiança da alta administração. São profissionais com muita vivência, muita experiência, muita formação, exercem posições de altíssima responsabilidade, de uma decisão que muitas vezes impacta
toda a organização, só que eu não posso dimensionar tentando usar critérios de tempos e movimentos e nem de span de controle. Posso até usar em alguma medida como forma complementar, mas ali eu tenho uma característica que é uma posição de confiança e qualificação. Então, para dimensionar a mão de obra estratégica, e aqui quantitativamente, nós estamos falando muito provavelmente em menos de 5% do nosso quadro. Normalmente o que eu faço? Eu trabalho pelo organograma. Então nós vamos desenhar qual é o organograma ideal para aquela organização. Quantos departamentos do ponto de vista de função nós vamos precisar? Quais as funções dentro da organização? Vamos precisar de uma função de logística, uma função de produção, uma função de gestão financeira. Então, a partir desse desenho das cabeças do organograma, naturalmente surgem as nossas posições estratégicas. Se eu tenho uma função toda desenhada de logística, com 300 pessoas alocadas, vários departamentos, ali eu preciso de um cabeça que vai ser o nosso profissional de estratégia, de visão de longo prazo, né? Visão de longo alcance. Ele é muito mais uma consequência do desenho organizacional do que um dimensionamento estrito sensu. Por quê? Nós fazemos o dimensionamento começando pelo operacional. Essa é a sequência correta. Eu dimensiono do ponto de vista operacional. Uma vez tendo informação operacional, eu vou para a tática e ali pelos clusters que nós formamos através do span de controle, nós vamos construindo o nosso organograma de baixo para cima e aí com essa construção nós vamos depois separando por pautas e aí dentro desse desenho eu identifico as posições estratégicas. E finalmente, mas não menos importante, é a mão de obra de pesquisa e desenvolvimento. Essa é a mais genérica de dimensionamento, é difícil. E são poucas as instituições que realmente têm uma mão de obra de pesquisa e desenvolvimento. Tem muitos profissionais que quando nós iniciamos um projeto de dimensionamento dizem aqui nós somos pesquisa e desenvolvimento, mas na verdade não. Pesquisa e desenvolvimento realmente são aquelas áreas ou departamentos que são compostos por profissionais que precisam criar um produto ou um serviço totalmente do zero, numa situação onde você não tem nada previamente estabelecido. Então realmente começa assim, olha, nós precisamos ter um produto X. Existe no mercado? Não existe. É diferente de você pegar soluções que já existem que você apenas vai agrupar para montar um produto, é diferente. Agora, se você precisa construir algo que ainda não existe, você vai começar com a pesquisa. Esse processo, ele não tem clareza de quanto tempo vai ser necessário, por exemplo. Se eu te digo, olha, vamos fazer uma pesquisa para a produção de uma vacina que ainda não existe, quanto tempo isso vai demorar? Não sei, porque serão 200, 300 mil testes e pode ser que no primeiro quartil desses testes nós já tenhamos os resultados satisfatórios, ou pode ser que somente lá no final nós tenhamos realmente uma resposta satisfatória para o nosso desenvolvimento. E ainda existe o risco de nós nem conseguirmos encontrar a solução esperada, né? Quem nunca viu projetos descontinuados de empresas que trabalham com pesquisa? Assim, começamos, pesquisamos e não deu certo. Então, como que é feito esse dimensionamento? Ele precisa utilizar como referência uma capacidade financeira, por exemplo. Tem muitas ações de pesquisa que só são viáveis para instituições governamentais, por exemplo. Porque se sabe que do ponto de vista financeiro é um projeto que não é viável, mas ele é necessário do ponto de vista social. Então o Estado normalmente custeia, porque ele não está buscando, objetivando lucro com aquele projeto, mas ele precisa trazer aquela solução para a sociedade. Agora nas empresas é diferente. Se eu tenho uma organização com fins privados, eu preciso ser viável financeiramente, porque do contrário, a própria organização pode entrar em colapso, ela pode desaparecer, se tornar insolvente. Então, normalmente, o dimensionamento ele parte de uma premissa financeira nesses casos. É uma equipe pequena, geralmente enxuta. O que é feito? Uma das alternativas, o que eu estou trazendo aqui não é a solução definitiva, é uma das possibilidades. Então nós podemos realizar uma análise de mercado para entender qual é o potencial econômico daquela solução que nós queremos construir. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um novo motor, qual que é o mercado potencial no qual esse motor vai estar inserido? É um mercado de 100 milhões, de 200 milhões, de 300 milhões? A partir dessa expectativa de mercado, nós podemos entender qual que é a taxa de risco associada. Então, nenhuma empresa trabalha com um único produto em pesquisa e desenvolvimento. Ela tem uma cesta de produtos. Então, dentro dos nossos 10 produtos em desenvolvimento, qual é a taxa média de risco? Ou seja, eu sei que uma parte deles vai naufragar e a outra parte vai vingar. Legal. Então, a partir dessa taxa de risco associada do mercado considerado,
nós podemos entender qual que é o custo dessa pesquisa e qual que é a quantidade de mão de obra que eu consigo alocar nela. Então esse vai ser o meu limite, minha capacidade financeira. Então eu sei que nesse projeto, por exemplo, eu posso utilizar um orçamento de até 100 milhões, legal. Qual é o custo médio dessa mão de obra? Porque as equipes de pesquisa têm custos muito diferentes. Tem profissionais que custam milhões por ano, tem profissionais que são menos caros. Agora, nós precisamos entender qual que é o custo desses profissionais que eu vou alocar, dividir pelo tempo de desenvolvimento e aí eu terei o meu dimensionamento. Então ele também é uma relação muito mais de consequência, como é no caso da mão de obra estratégica. Aqui uma observação final. Nenhum tipo de mão de obra ele é 100% operacional, 100% estratégico, 100% tático. Evidentemente que em alguns momentos um diretor vai ser operacional e um assistente pode ter uma ação onde ele participa da estratégia da organização. O que nós vamos entender é qual é a predominância daquele profissional ou daquela profissional, para daí então aplicarmos a metodologia mais adequada. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo e até o nosso próximo.